Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fechar o nosso assunto sobre a Antiguidade Oriental, né? Ou seja, sobre as principais civilizações do Oriente. Hoje nós vamos falar sobre a China, né? Vou trazer alguns aspectos gerais sobre a China. Bom, a China já existia, né, como um império antes mesmo do Império Romano se constituir como um império. Então, é realmente um povo, uma civilização muito, muito, muito antiga. E também perdura como império mesmo depois da queda do Império Romano. Ainda em 7000 a.C., né? Aliás, em 7000 a.C., já havia registros de agrupamentos, né? De familiares, enfim, sinais de agricultura e de atividade na região, né, que nós chamamos de China, mais precisamente ao curso, né, do Rio Amarelo. Por isso que o Rio Amarelo vai ser um rio tão importante para a formação da sociedade chinesa. Além disso, também, né, os grupos que viviam às margens do rio, assim como os grupos da antiguidade que vão se formando pertinho das águas, né, porque tem terras onde é possível realizar agricultura e por aí vai, né, vão aproveitar a água, né, e vão cultivar principalmente alguns cereais e também fazer a criação de bichos, né, de gado. Por exemplo, né, nesse período que a gente está falando, um período bem antigo, já se cultivava o arroz, as hortaliças, as frutas. Na pecuária já se cuidava de cachorros, de porcos, né? No artesanato nós vamos ter também a presença de cerâmicas bem antigas, da seda. E na metalurgia também vai haver o cobre, né, como sendo um dos registros dessa atividade social chinesa muito antiga, tá? Bom, e aí eles vão desenvolver, gente, também um certo domínio sobre os controles da água, né? Que controle é esse? É exatamente para usar essas cheias e para fazer a remoção da água e conseguir molhar o máximo de terras possíveis para a agricultura, tá? Os grupos chineses inicialmente eles eram formados por clãs, né? Que é o que, na verdade, são grupos familiares cujo o pai tem o poder. E esse poder ele vai ser exercido de modo hereditário, ou seja, após a morte do chefe do clã, né? Outra pessoa vai assumir o seu lugar, né? O seu herdeiro. E essa história vai ser bastante disputada, e aí a partir de então vai haver essa guerra entre as dinastias, entre os grupos, principalmente entre imperadores e nobres, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as dinastias chinesas. Então, o que são dinastias, tá? São grupos familiares que ocupam o poder durante um tempo. Então, essa hereditariedade, ou seja, o fato de passar o poder de pai para filho ou passar para alguém próximo a você, isso forma as dinastias, tá? Então, de uma maneira simples para vocês entenderem, seria basicamente isso. Então, nós temos várias dinastias que vão se destacar. A dinastia Shang, Xia, Shou, Qin, dinastia Han. Então, são grupos que vão exercer o poder durante um tempo e depois essas dinastias vão caindo e outras dinastias vão surgindo, tá? No período Qin, né, foi o período que passou a existir uma China unificada, porque até então tinha grupos que eram mais dispersos. Os principais fatos relacionados a essa dinastia vai ser a elaboração do Código de Leis, a padronização de pesos e medidas, e também vai ser aí que vai se dar a criação da Muralha da China, para proteger os chineses, né, de outros ataques, dos ataques do norte. Lembrando que, né, se tratando do mundo antigo, às vezes uns grupos queriam tomar posse das terras, né, de outras terras, para aumentar o seu império, como a gente já falou em relação a outros povos. Nós temos também a dinastia Han, né, que é o período tradicional do império. Nesse período é um período de grandes propriedades, né, que também vai se dar o comércio da seda. Só lembrando, gente, que a seda, né, ela cria uma rota comercial, a rota da seda, que vai ser importantíssimo, tanto em relação a levar essa seda produzida na China
e essa técnica para o resto do mundo, mas também para ligar a China e os seus elementos culturais aos elementos culturais de outros povos, tá? Então, a China vai ser, a Rota da Seda vai ser muito importante, não só para o Oriente, mas também para o Ocidente. O fim do período Han vai se dar porque não tinham um legítimo, né, um herdeiro legítimo para dar continuidade, e aí começa um processo de grandes disputas de poder. E aí também vai ser um período em que vai haver uma imensa diferença social, então vai ter vários conflitos sociais que, junto com essa ideia, né, com esse fato de não ter um sucessor, também vai agravar a situação na China. Bom, a sociedade chinesa na antiguidade, né, como toda sociedade antiga, ela era hierárquica. O que quer dizer? Quer dizer que tinham grupos sociais que tinham mais poder que outros, formando hierarquia. Aquela famosa piramidezinha que a gente sempre fala. Então, lá em cima vai ter o imperador, depois do imperador vai ter a nobreza, depois os mercadores e artesãos, e lá embaixo vai ter os trabalhadores pobres. É assim que vai se formar essa pirâmide, tá? Na nobreza vão ter os altos funcionários, né, que vão ser... O imperador é o chefe, aquele que está acima de todos. Na nobreza vai ter os altos funcionários, eles vão auxiliar o rei a tomar as decisões, a cuidar do poder, né? Os comerciantes, principais comerciantes, eles comercializavam a seda, a cerâmica, vão estar muito envolvidos no comércio também. E por fim vai ter a população pobre, né? Que é principalmente composta por agricultores, tá? Bom, quando ocorriam enchentes e as guerras, os camponeses passavam muita fome. Daí a explicação para os numerosos conflitos. Então, vão ter vários conflitos na China antiga, principalmente em decorrência dessa diferença social entre aqueles que têm bastante e aqueles que não têm ou que têm pouquíssimo. Vamos falar um pouquinho da religião chinesa. Então, na religião chinesa, no período Han, tiveram 3 correntes religiosas, né? O confucionismo, que foi pensado por um filósofo chamado Confúcio, o budismo, que na verdade nasceu na Índia, mas que vai ser bem forte no caso da China, e o taoísmo. As invenções chinesas, né, são várias. O papel chinês, a imprensa também é chinesa, a pipa é chinesa, a porcelana também, o guarda-sol, o pincel. Então, é uma sociedade que vai deixar um legado bem vasto, né? Uma herança muito grande de coisas que nós até hoje vivenciamos e usamos. Por exemplo, a acupuntura é chinesa, é uma técnica chinesa, né? Eles também eram muito ligados à medicina, a medicina que a gente chama de medicina alternativa. Então, eles estudavam bastante, também liam muita filosofia. A bússola também é chinesa, né? Que é uma coisa que revolucionou, por exemplo, as navegações marítimas. Então, os chineses vão deixar um legado enorme, né, para a nossa sociedade, tá certo? Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Releiam o texto, entendendo que cada dinastia tinha uma característica e que essas características elas iam mudando de acordo com as condições que aquela sociedade vivia, tá bom? Um beijão para vocês, até a próxima, se Deus quiser.